Eu gravei um vídeo ontem aqui no canal e avisei que o ex-presidente Lula corre riscos de ser assassinado na prisão. Tem razão, infelizmente. Tem razão e as notícias confirmam isso, que Lula é ameaçado e uma das provas da ameaça dele foi a manutenção da sua prisão. Ele que foi condenado sem provas por interesses políticos de chefe de gangue como Sérgio Moro, a serviço dos interesses das corporações dos Estados Unidos. Lula é atacado pelos criminosos e outros também são ameaçados de morte. Antes desta reflexão, convido a que vocês deem seu joinha aqui nesse vídeo, nos outros vídeos do nosso canal. Inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem e comentem civilizadamente. Isso tudo de graça e ainda nos ajudando. E por favor, visitem o blog cartasproféticas.org/colabore e aí sim, faça sua contribuição material, objetiva, para nos apoiar nesse projeto que reputamos de extrema relevância para o nosso país, para o nosso mundo e para cada um de nós. Desde ontem, recebo uma avalanche de mensagens de pessoas extremamente angustiadas, preocupadas, que perdem o sono, não se alimentam, perdem peso, se angustiam, se entristecem e adoecem. Tem notícias até de pessoas que passaram mal e morreram de problemas cardíacos com a crise que nós vivemos agora aqui no Brasil. No Brasil e em boa parte do mundo. A prisão do ex-presidente Lula é inegavelmente um ato político de tremenda crueldade praticado por negociatas por interesses sob o comando de Sérgio Moro e Dallagnol. Isso está provadíssimo. Não há nem julgamento institucional desse caso, porque a instituição judiciária está comprometida, está mais suja do que pau de galinheiro. Mas os fatos, a investigação jornalística, o levantamento científico de todos os golpes que vimos sofrendo provam que Lula é preso alvo de uma tremenda injustiça. E esta injustiça, ela não se dá só na prisão de Lula, mas numa armação grande que tende a destruir o ex-presidente. Tem notícias de que ele está muito angustiado, está triste. Lula tem 73 anos. E nesta idade, as forças físicas, o ímpeto da energia biológica de Lula, sem dúvida começa a diminuir. E ao ver o Brasil sendo destruído, sendo tragado por golpistas, por criminosos, por milicianos, por traidores que servem aos interesses de corporações, servem aos interesses da guerra internacional, servem aos interesses de grandes bandidos e bandidos grandes mundialmente, e não aos do nosso povo, não os da nossa classe trabalhadora, não os dos nossos pobres, não os da nossa pátria. E as notícias sobre perseguições aumentam. Esse senhor generaleco Paulo Chagas, que tem chagas, ele é um sujeito que tem chagas não só no sobrenome, mas ele tem chagas na alma, ele tem chagas no cérebro, ele tem chagas no pensamento, ele tem chagas nas palavras. Atacou o ministro Ricardo Lewandowski por sua lisura. Ricardo Lewandowski tem uma postura de lisura, apesar da sua enorme patinada e resvalão ao comandar
as sessões do golpe contra a ex-presidenta Dilma, como presidente do Supremo Tribunal Federal, presidindo aquelas sessões absolutamente satânicas de destruição do Brasil. Mesmo assim, o ministro Ricardo Lewandowski tem raízes que justificam uma postura crítica, uma postura não deboiada, uma postura de não, Maria, vai com as outras, uma postura corajosa no abalado Supremo Tribunal Federal. Ele votou pela libertação do ex-presidente Lula. Ele votou a favor dos 2 habeas corpus que possibilitariam a libertação do ex-presidente Lula. Graças a isso, esse desqualificado, esse 100 votos, que foi candidato a governador do Distrito Federal e perdeu feio as eleições, esse seu Paulo Chagas, que já me atacou também no meu primeiro blog, está lá para quem quiser ver, né? E ataques chulos, ataques grosseiros, toscos, com frases senso comum, que não tem conteúdo, não tem estudo, não tem formação teórica, não tem nada. É um desqualificado, seu Paulo Chagas. Atacou o ministro Ricardo Lewandowski, que precisa da nossa solidariedade por sua honradez, por não se deixar engolir por esse turbilhão de traição que arrasta para o buraco, arrasta para o abismo todas as instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal. E também se confirma o que eu disse ontem, das ameaças de morte que o ex-presidente Lula recebe. É evidente que ele é ameaçado de morte. E ameaçado de morte, inclusive, dentro da prisão. A primeira ameaça que sofre o ex-presidente Lula é a perda da sua liberdade. Como é que uma liderança daquelas está presa, numa hora em que o Brasil mais precisa de iluminação, de unidade, de pessoas que sejam agentes da unidade nacional? O grande líder está preso. Ele é ameaçado ao perder a sua liberdade. Um homem daqueles morre se não é livre. E também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que é filho de Fernando Santa Cruz, que é um dos desaparecidos do golpe da ditadura empresarial militar, a ditadura do Paulo Chagas, esse senhor raivoso, esse cão do imperialismo raivoso que ataca pessoas decentes, matou Fernando Santa Cruz, e agora o seu filho diz que ministros do Supremo Tribunal Federal também são ameaçados de morte. Esse é o clima do Brasil. O clima do Brasil, que tem um presidente que carrega drogas no seu avião. Lá foi preso um general na Espanha porque carregava drogas, cocaína dentro do avião do dito presidente do Brasil. Esse é o Brasil drogado de ódio. E não tem solução, pessoal. Não, eu já venho dizendo aqui que não tem solução pelas instituições. Não tem. Todas afundam na covardia. Celso de Mello, por exemplo, que é um vacilão oportunista, acredita que Sérgio Moro é comprometido com a injustiça, com as mentiras, e que o Intercept tem razão nas denúncias que faz contra Sérgio Moro. Mas mesmo assim votou contra a libertação do ex-presidente Lula. Vacilão, covarde. Esse é amiguinho do Paulo Chagas, cheio de chagas, cheio de ódio. Esperamos que esse vacilão e outros vacilões tenham um pouco mais de personalidade e façam o seu ofício. O ofício de praticar a justiça e não atropelar a Constituição. Bom, mas não adianta esperar nada dessa gente. Não adianta. O ministro Ricardo Lewandowski, com a sua honradez, está sozinho. Eu esperava também, espero ainda que o ministro Marco Aurélio de Mello ainda se coloque e defenda a justiça brasileira. Mas, como diz o Comitê Lula Livre, que parece que acordou, a única saída é as ruas. A salvação das instituições não passa por dentro das instituições. Essa gente que está nas instituições se julga rica, se julga classe média alta, sabendo nós que, do ponto de vista científico, não existe classe média. Mas eles, por ganharem bem, e ganham muito bem, salários altíssimos, pagos com nosso suor, com a perda das nossas aposentadorias,
pagos com a falta de recursos para a nossa saúde e a nossa educação. E eles são muito pagos, se acham ricos e eles defendem os interesses dos poderosos. E se acovardam quando tem que defender a justiça que atende aos trabalhadores, atendem aos oprimidos, atendem aos pobres. Eles fogem, eles têm medo, eles são covardes. Então não adianta esperar no Supremo Tribunal Federal, não adianta esperar pelo Judiciário. Para salvar o Judiciário tem que lutar por fora do Judiciário, nas ruas do Brasil. E nada de amorzinho, paz e amor, não é a hora de amorzinho, de paz e amor, de romance, não é a hora de ficar esperando que eles sejam atingidos pela sensibilidade do povo que sofre e está sofrendo, e o sofrimento vai aumentar, infelizmente. O nosso caminho é as ruas. Os dirigentes desse país têm que ter vergonha e ajudar a chamar o povo para as ruas, mobilizar o povo com muita energia. Não digo que se faça como aconselhou Ciro Gomes, se saia quebrar algumas vitrines de bancos por aí. Ainda não, mas poderá chegar esse momento. É a hora de tomarmos as ruas. Não tem outra salvação. Para de estar rezando aí dentro de igreja. Para de orar e clamar ao Senhor. Quem tem fé tem que ir para as ruas, para a luta. É aí que é o nosso lugar. Porque senão Lula será assassinado, senão Ricardo Lewandowski já está ameaçado de prisão também, ministro da Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, um homem de altíssima honra, ameaçado de prisão por nada menos, nada mais do que um rato como Paulo Chagas. Então, para nos salvarmos, pessoal, não tem jeito. Salvar emprego, salvar a vida, salvar a saúde, salvar a educação, salvar o Brasil é só pelas ruas. Não adianta ficar em casa e no WhatsApp e nas redes sociais. Só tem direito de ficar nas redes sociais as pessoas que estão doentes, que não podem se mover. Elas têm o direito e o dever de usar o WhatsApp, usar as redes sociais, chamar os seus amigos, chamar os seus contatos para a luta. Como aquele senhor de fé que perdeu as pernas e disse: eu não posso ir até vocês, mas vocês venham até mim que eu tenho coisas para dizer para vocês. Essas pessoas têm que fazer a mesma coisa. Chamar, somente elas têm esse direito. Nós outros que ainda podemos caminhar, que ainda podemos usar moletas, que ainda podemos usar cadeira de roda, nós temos que ir para as ruas. E não ir para as ruas de qualquer jeito, muito bem organizados. Ganhar a polícia, ganhar as Forças Armadas, ganhar todo mundo para esse levante nacional. Não tem outro caminho, porque senão os ministros serão mortos. Lula será morto. E esta gangue suja vai tomar conta cada vez mais do nosso país para nos destruir, nos matar de fome, doentes, miseráveis, sem ciência, sem conhecimento, somente com charlatanismo. Não tem jeito. Abraços críticos e fraternos e agarremos-nos uns aos outros, nos abraçando na luta nas ruas.